Rodrigo Bertol, mais uma reunião do Comitê de Enfrentamento da Covid em Pato Branco. Alguns temas importantes foram debatidos na reunião de hoje. Um deles, a questão da unidade do Olivar Lavarda para a questão da testagem. Como que foi feita essa avaliação? Bastante pessoas vindo para fazer retestagem, para voltar para as empresas, e o que vai ser dado o encaminhamento? Então, o que a gente tem visto no processo de desenvolvimento a gente está pautado nos dados epidemiológicos. Como os dados epidemiológicos eles estão entrando numa decrescente, se você for analisar o cenário da pandemia, como ela vem se atualizando ou desenvolvendo, a gente vê que na realidade não há mais a necessidade de se fazer testagem em massa. Então, nós temos que saber a hora de entrar em cena e a hora de sair também. Então, no momento hoje, nosso pessoal das unidades de saúde estão tendo mais necessidades no trabalho deles nas suas unidades de saúde do que propriamente aqui. Então a gente está sabendo disso, já vai deslocar o nosso público, o nosso pessoal do trabalho para as unidades, o pessoal da vigilância retorna para as vigilâncias nas notificações e a questão da unidade de saúde ou atenção básica ela vai se reforçar. E o próprio ginásio também existe a necessidade de uso do ginásio. Então o pessoal do esporte, por exemplo, vai retomar suas ações e a UPA vai ter que provavelmente vai ter que absorver esse processo. Não é um processo imediato, a Secretaria de Comunicação do município deve anunciar a data dessa desativação, mas quando que a Secretaria de Saúde pensa nesse processo? A partir de sexta-feira será o último dia de coleta aqui no ginásio e a gente solicita à população que realmente seja consciente frente à sintomatologia dos casos. O que a gente tem visto aqui no ginásio são pessoas assintomáticas ou com uma sintomatologia muito leve, que não precisa realmente de busca de internação. Então a pessoa vai buscar a UPA quando ela realmente está com a necessidade de buscar, ou está doente, ou está com sintomatologias respiratórias ou sintomatologia da Covid propriamente dita. Né? Outra situação que foi falada também na reunião do comitê hoje é a questão da vacinação. O índice de vacinação da primeira dose vem se mantendo nos últimos tempos, a segunda dose subiu, terceira dose ou dose de reforço também teve uma crescente, mas teremos uma mudança aí quanto à questão da comprovação de vacinação, até mesmo por um comportamento estadual que vem acontecendo. Na realidade, o município de Pato Branco, se você analisar os dados vacinais, nós estamos com quase 90% da população vacinada de primeira e segunda dose. Então, a reação imunitária do município ela é grande, tanto é que a gente reflete isso nas unidades hospitalares. Então, Pato Branco, ela pode se dar o luxo de também não ter que ficar aquela questão de desgaste pessoal e desgaste de comprometimento com a apresentação de cartão vacinal. Então, ficou acordado hoje que será retirado isso da portaria. Mas também só passa a valer com uma portaria publicada pelo município. Sim, o município, a portaria da Secretaria de Saúde tem que revogar a portaria atual. Outra situação que foi apresentada durante o comitê é a questão de que durante a pandemia a gente veio tendo a H3N2, que se tornou um caso preocupante, e agora, devido chuvas, calor, chuva, calor, a questão da dengue. Como que vai ser esse trabalho? Então, nós vínhamos demonstrando essa preocupação já o ano passado, que às vezes a própria discussão minha com o Dr. Felipe da UPA, a gente vinha pensando nisso porque é muito semelhante. Quando se fala de um vírus, ele tem sintomatologia semelhante. E aí passa lotado da dengue para a Covid. Então isso a gente começou ontem, gerou uma nova discussão na unidade com as ações que a gente iria tomar de fechamento aqui do ginásio com relação à UPA, para a gente se preparar também lá. A gente discutiu esse processo, resolvemos fazer algumas coletas dentro da unidade e vimos que está tendo circulação viral, porque dentro da própria vigilância nós já vimos essa demanda acontecendo, né? Então o pessoal da dengue que está no campo, eles têm visto isso. E aí a gente discutiu, tentou fazer uma avaliação e realmente está circulando dengue em Pato Branco. E o índice que se apresentou também é o índice que era previsto para março, refletindo em Pato Branco em fevereiro. O índice de infestação predial que a gente tem como base quando se faz uma análise de vetores, a gente vê que o índice está alto, está 1,6 para o mês de janeiro, né? Isso foi feito em janeiro, então provavelmente deve ter aumentado agora no mês de fevereiro. Isso é uma tendência que vai tendo um acréscimo até o mês de março, então isso nos preocupa, porque quando você está de 1 a 4,
ele já gera uma situação epidêmica, né? De dengue, nós falando agora. Né? Os agentes de endemia, nessa questão da dengue, devem voltar com mais frequência agora para os imóveis? Como que deve a recomendação para a população para abrir as portas para essa fiscalização também? Os agentes de endemia não pararam o seu trabalho. O que a gente via é que a gente não forçava muito o acesso dentro do imóvel. O que a gente solicita para a população é que a população se sensibilize isso e acompanhe seu imóvel, porque dengue é uma doença que vem cotidiana, ela é rotineira. Todo período de verão e de aquecimento da água, que é a situação que acontece, vai ocorrer a multiplicação vetorial. Então, nós temos o mosquito em todos os lugares do município. Se a população não cuidar das suas calhas, não cuidar dos seus lugares onde tem depósito de água, não cuidar onde acumula isso, vai ter uma população ainda maior de mosquito. Isso é natural, né? Então a gente tem que ver, a população tem que se sensibilizar e ir nas suas residências e procurar onde está acúmulo de água.